Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Restituição, a autoridade maior que o diabo. Muito bem, muito bom dia. Vamos lá, queridos, a nossa meditação nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento, livro de Lucas. Estamos estudando as interpretações mentais que geram curas quando elas estão em Cristo e o que geram enfermidades quando elas são mentalidades destrutivas. Agora nós estamos na recolocação de Cristo, ajustando as nossas mentalidades, principalmente o capítulo 10 e 11 de Lucas, sobre a autoridade. Para que Ele deu todo o poder nos céus e na terra às nossas mãos, ou seja, aos nossos espíritos, a nossa alma de exercer os poderes de autoridade e as obras das nossas mãos, porque quando Deus deu a autoridade às nossas mãos, significa obras. Então, nós temos obras de autoridades a serem exercidas. E para que Deus deu toda a autoridade? Né? A autoridade geral de tudo, sobre todas as coisas, nos foi entregue. Assim como o Pai deu autoridade a Jesus Cristo de coligar todas as coisas com Ele, Hebreus diz, da mesma maneira Cristo nos deu essa autoridade, né? E disse todo o poder vos há dado nos céus e na terra. E a razão deste poder, nós estamos vendo aqui em Lucas capítulo 10 e o capítulo 11, é porque o Senhor Jesus quer nos ajudar a andar em amor. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, eu posso ter toda a fé, mover profético funcionando, a língua dos anjos, toda a revelação profética funcionando, mas se não for para ter amor, ou seja, se não for para exercitar o amor, para no fim, depois da fé, o fruto dela, ela vai dar um aperfeiçoamento de saber lidar e cuidar do próximo, cuidar de mim mesmo e cuidar de honrar Deus. Se não for para mim dar certo com Deus, com o próximo e comigo mesmo, não adiantou toda a fé, todas as línguas dos anjos. Não adiantou todo o poder e autoridade. E aí Jesus deixa um exemplo aqui da parábola do samaritano, de que a autoridade ela não funciona só para a nossa vida estar diante de Deus no templo. Mas ela foi dada, o mover profético, para a gente socorrer as causas da humanidade que estão mortas. A gente socorrer o nosso ambiente que está morto, o nosso ambiente que está assaltado, despojado, espancado e morto. E às vezes não é lá fora, às vezes é no nosso próprio ambiente que precisa de restauração. Porque aqui nos fala sobre utilizar o poder da autoridade para pegar o doente, levar no hospital, restaurar a vida dele. E não precisa da gente correr muito para a gente saber o que precisa de restauração ao nosso redor. O que está precisando de restituição ao nosso redor? O que está precisando de consertar, arrumar mesmo, né? Às vezes arrumar não é uma coisa assim, deixa eu ver se precisa arrumar, né, alguma coisa na casa do vizinho. Não, às vezes é nossa. Uma lâmpada que precisa trocar, né? Alguma coisa que Deus nos visita todo dia. Ele conhece o nosso ambiente, Ele sabe que a gente já pôs em ordem, que a gente já limpou, que a gente já lavou, que a gente não limpou ainda. Ele sabe. E Ele sabe que o poder e a autoridade foi nos dado para a gente restituir, ou seja, saber manter todas as coisas. Mas se a gente passa pelas causas destrutivas da humanidade, da nossa humanidade também, e passa de largo e vai para o templo igual o sacerdote, a gente passa de largo daquilo que precisa consertar no nosso viver, no nosso ambiente, e vai, que nem o levita, para adoração. O que acontece? Nós não estamos de verdade curando o que foi assaltado, curando o que está despojado, curando o que está espancado e nem curando o que está morto. Nós só estamos nos vestindo e indo para o templo. Sacerdote e levita. Deus disse, não, eu não dei autoridade para você mostrar para Deus que você fala bem,
você canta bem, que você causa uma reunião religiosa bonita. Eu não te dei autoridade para você parecer na minha presença lá no templo, muito bom, venha me adorar. Tudo bem, mas não foi para isso que a autoridade desceu do céu para a terra. A autoridade de Deus e Jesus desceu para o céu para a terra para restituir o que estava quebrado, desfazer as obras do diabo. As obras do diabo não estão lá no templo, não está na hora da adoração. As obras do diabo estão no nosso ambiente, está naquilo que precisa ser consertado, está na nossa mente distorcida, destrutiva, sem vontade de cuidar. Está naquilo que está ao nosso redor e nas causas cotidianas, como mostra aqui, que aquele homem passou na viagem e encontrou o seu próximo caído, espancado. É no dia a dia. Não é na agenda de espiritualidade do sacerdote. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar o templo, não quer dizer que tem que parar de adorar, não. Todo chamado escolhido por Deus tem que ir ao templo, tem que adorar, tem que servir a Deus, tem que fazer sua parte, tem. Mas tem que entender que Deus está preocupado em consertar as juntas e medulas do nosso viver diário, que estão espancados, que estão enfermos, que estão aqui meio mortos, é do nosso ambiente, do nosso dia a dia. A autoridade de Deus não foi para fazer bonito, esteticamente na parte espiritual. Não, ela foi para consertar o que está quebrado. E às vezes o que está quebrado vai precisar da nossa mão, vai precisar do nosso braço para arrumar. Não vai precisar só da nossa oração. Mas a gente quer que Deus envie os anjos para fazer a parte humana, enquanto a gente fica de joelho orando. E Deus disse: eu te dei autoridade para achar uma causa enferma no meio do caminho, pegar ela com seus braços físicos, levar ela para o hospital, curar ela. Eu te dei autoridade para você fazer isso na obra física. E a gente fica esperando Deus enviar os anjos para fazer. E aqui é interessante porque tudo isso é uma obra de manutenção de origem. Você recebe todo o poder e autoridade para cuidar do seu próximo. Eu te aperfeiçoo em todo o mover profético para você ser cada dia mais sensível a saber se dar bem com o próximo. Aperfeiçoado em amor, você conseguir entender o próximo, curar ele, para você conseguir ajudar ele a não ser mais ferido, mas a ser restaurado. A gente quer que Deus faça tudo enquanto a gente dorme. E Deus diz: não, eu não disse que eu vou operar minha autoridade, eu disse: eu vos dei autoridade. E essa está a diferença. A gente pensa em Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele pode fazer tudo sozinho, amém. E a gente ora, diz: não. Eu te dei autoridade. Tudo que eu faço é derramar autoridade sobre você. Aqui em cima não tem casa, não tem carro, não tem casamento, não tem família, não tem filho, não tem nada disso no céu. Não tem empresa, não tem emprego. No céu não tem nada disso, não tem dinheiro. Não dá para chover dinheiro lá de cima, não tem jeito. Lá no céu não tem nada disso. O que tem no céu que Deus pode nos dar? A autoridade para nós obrarmos o cuidado com as causas do nosso próximo e as nossas, respeitando as origens. Então, quem tem que exercer autoridade tem que saber para quê. Para que eu tenho autoridade de Deus espiritual? Para mim aprender o jeito exato de lidar melhor com o próximo. Deus tem um jeito certo de eu lidar com tudo que está quebrado ao redor. Deus tem um jeito certo de lidar com o próximo. Eu tenho que aprender. E aí vem o meio profético para a gente saber cuidar do próximo. E não para sair orando contra a vida de alguém. Para sair profetizando castigo. Para sair profetizando um destino destrutivo para as pessoas.
Deus não nos deu o espírito profético de vingança. Nós não temos esse espírito, não existe esse espírito de vingança. A colheita de retribuição pertence a Deus, o ódio pertence ao diabo. Não existe ódio espiritual cristão. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós começamos a achar que o poder e toda a autoridade de Deus foi nos dada para a gente ficar irado, né, com as coisas, para a gente ficar totalmente contrário, preocupado com o que o diabo está fazendo, preocupado com o que ele fez, preocupado com o que o diabo faz, e preocupado com Satanás, e preocupado com as serpentes, com os escorpiões. Começa a ficar ansioso, doente, enfermo, vai para o hospital, dá alguma coisa no coração porque ficou pensando no diabo, nas obras que o diabo faz, 24 horas lembrando o que o diabo faz. Cadê a paz de Deus? Não teve espaço para ela. Porque na nossa alma só alimentou o que o diabo faz. Deus disse, não, eu vos dei autoridade para expulsar o demônio. Ele disse mais para os discípulos, não se alegre que vocês conseguiram expulsar os demônios. Isso é o básico. Ocupem a mente de vocês com algo maior que a minha autoridade veio fazer. O que a minha autoridade veio fazer? Restituir a causa humana. Restituir sua causa própria também, individual, particular, peculiar, humana. O que está ao seu redor na sua vida, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu querer, na sua vontade, que está destruído, que está espancado. O que tem dentro de você, que está como esse homem no meio do caminho, que ele foi assaltado. O que está dentro de você que está meio morto já, que foi agredido, que saiu da essência de saúde? Eu te dei autoridade para restituir sua vida. Não é outro que vai restituir sua vida. Eu te dei autoridade para restituir a sua vida. Nem eu vou fazer algo se você não receber essa autoridade e começar a obrar com as suas mãos. Porque eu te dei, não foi eu que disse eu vou lá e vou fazer, não. Eu te dei autoridade. E aí, quando a gente começa a restituir a nossa própria vida, porque você só faz algo para outro depois que você está pronto. Então tem que restituir a sua vida. A gente começa a restituir a nossa própria vida nesta autoridade de Deus, quando a gente sente o que esse homem sentiu, esse samaritano. Misericórdia por nós. Porque tem coisa que a gente já não tem mais misericórdia por nós. Nós estamos espancados, nós estamos numa situação de despojo, nós estamos meio morto, assaltados e não temos misericórdia de nós. Vamos deixar a destruição continuar rolando, né? Vamos deixar a destruição e Deus lá olhando. Eu já dei autoridade. Deus do céu olhando, eu já dei poder. Mas a misericórdia pela estrutura humana é nós que temos que ter. Primeiro por nós e depois que a gente está restaurado por aquele que está precisando de também ter misericórdia por ele. Não. A gente acha que a autoridade de Jesus é só para pensar no demônio e sair expulsando o demônio. Vamos ver o que o diabo está fazendo? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Onde o diabo foi agora? Porque tem que achar o diabo onde ele está. E de verdade nós não estamos procurando restaurar o que está quebrado na nossa vida. E é lá onde está precisando de nós agirmos em restituição, que a gente não acerta, não conserta, não volta a fazer as coisas que deve fazer certinho, restituído, e a gente fica em nome de toda a autoridade e o poder procurando o diabo. E Jesus diz, eu vos dei poder para restituição. Então esse homem levou o ferido para hospedaria, cuidou dele, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuida e depois o que demais gastares com ele eu te pago quando voltar. Isso é ter o cuidado com o próximo. Não é a gente ficar ocupado com o diabo.
na nossa mente, mas é ocupado com restauração da nossa vida. Olha a diferença. Quando eu fico ocupado com o diabo na mente, eu fico ansioso, preocupado, temeroso, receoso, assustado. Entra uma crise de ansiedade, conforme os anos eu fico desequilibrado sem perceber, em nome de espiritualidade. E de verdade, aquilo que precisa restaurar na minha vida, eu não me ocupo para restaurar. Agora, quando nós estamos entendendo que a autoridade de Deus ela veio para nós restaurarmos aquilo que foi quebrado, desfeito, destruído, assaltado, primeiro na nossa vida e depois na vida do próximo, então aí eu vou agora, em vez de eu ficar falando em línguas e deixando a bagunça tomar conta, eu vou arrumar a bagunça. Orando mesmo, mas eu vou lá com as minhas mãos obrar restituição. Porque se esse homem samaritano não tivesse dinheiro, o que ele ia poder fazer com o homem que caiu? O que ele ia poder fazer para ajudar? Ele não tinha o que ajudar. E Deus diz para nós, eu te dei poder e autoridade, você emprestarás às nações. A bênção está para você emprestar. Ou seja, você planejar e ter com que abençoar pessoas. Então, para que nós sejamos fonte, como Deus é fonte, nós precisamos nos levantar, nos cuidar e gerar as fontes nossas para a gente ser fonte para alguém. Porque não sai nada se a fonte está seca. Para a gente ser fonte, a gente tem que ter manutenção de cuidado e começa conosco. Nós estamos esperando Deus fazer coisas que Deus já disse, eu vos dei autoridade. Mas a gente, em vez de pegar a autoridade de Jesus para restaurar e procurar o que precisa ser consertado na nossa vida, nós estamos atrás do diabo. Procurando todo dia saber onde ele está, o que ele vai fazer, qual o diário dele, o que tem na agenda dele. Não é para ficar ocupado com o diabo, é para nós edificarmos a nossa vida. Em aprender a exercer autoridade, porque a gente vai aprender ferramentas que não vai usar só nessa vida, vai usar na eternidade. A eternidade não vai ter diabo. Então nem começa agora a nem se preocupar com ele. Começa a edificar sua vida na autoridade de Deus para consertar o que está quebrado, para consertar o que foi desfeito, para dizer eu tenho o nome do Senhor, a honra do Senhor, eu vou consertar. Eu vou edificar e restituir aquilo que Deus é e o que Deus me deu, e a minha vida vai ser saudável. Eu não vou ter uma vida doente, enferma, aprisionada, opressora. Não. Então a gente fica com toda a fé, dom de profecia e revelação atrás do diabo, em vez de procurar o que tem que restaurar na nossa vida. E aí Jesus ensina como a gente usar autoridade. Não é afadigado com o que tem que fazer, porque o diabo fez, não. É a gente procurar a ter a paz de Deus e viver com o que é os modos de restituição que Jesus nos deu pela palavra. De que forma Jesus vai nos restituir? Primeiro mentalmente, depois fisicamente nas obras das nossas mãos. De que jeito o Senhor vai restituir? De que jeito Deus quer consertar minha vida? Que jeito Deus quer consertar meu ambiente? Que jeito Deus quer consertar o meu lar? Que jeito Deus quer consertar minha família? Que jeito Deus quer consertar meus filhos? Que jeito Deus quer consertar aqueles que estão ao meu redor? Eu não conheço a história de sua vida, mas Jesus está aí com você. E Ele está dizendo, eu dei autoridade para conserto. Para consertar as coisas. Não foi para se preocupar com o diabo. Quando ele aparecer, você repreende, mas é tão rápido que é num toque, numa palavra, já desfez a obra do diabo e você continua ocupado com a autoridade de Deus para outra coisa. Consertar a sua vida nos detalhes mínimos. É financeiro, é material, é emocional, é sentimental, é ambiental, seja a área que for.
Deus não vai consertar se você não tem a atitude de se levantar e consertar também. Porque Ele te deu a autoridade, o início mental de reagir. Quando Moisés precisou que o povo de Israel passasse pelo mar, ele não sentou e ficou esperando, não. Ele andou e Deus disse: estenda a vara sobre o mar. Josué, que estava oprimido com o povo em guerra, Deus disse: começa a andar nas águas que eu vou abrir as águas do rio. Deus abriu as águas do rio quando ele começou a andar. A gente quer que Deus tome a iniciativa. E ele diz: eu já dei poder, a iniciativa física é sua. Mas a gente não quer tomar a iniciativa física, né? E aí a autoridade de Deus, a gente pensa que é só quando o diabo aparece. E de verdade, nós precisamos consertar ao nosso redor tudo que estiver para consertar. Pode ser físico, espiritual, emocional, material, o que for. Precisa de conserto, é referente a nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia. E aqui, continuando o verso 38, Jesus segue falando o propósito da autoridade, do nome dele. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, então é um caso mental, né? Distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então Jesus está falando de um estado mental, consequentemente emocional, da alma de Marta. Ansiedade, preocupada com as coisas físicas. Você tem que consertar, porque o Senhor é restituição, mas você não pode ficar ansioso, oprimido ou preocupado com o diabo, porque a opressão, a ansiedade, ela vem de Satanás. Você vai consertando as coisas devagar, você vai consertando as coisas na orientação do Espírito Santo, sem pressa, sem machucar. Você vai consertando conforme Deus vai te dando de graça em graça a sabedoria dele. Manutenção em manutenção, glória em glória, essência em essência. Então, de pouco em pouco, o Senhor vai te dando para você ir consertando o que precisa na sua vida. Mas não aflito, não oprimindo, não em contenda, não em dissensão, não desvalorizando o próximo, pondo a culpa, seja lá em quem for. Não. Sem ansiedade, sem opressão, sem inquietação. Você está reconstruindo a sua vida. Porque você agora sabe que Deus te deu autoridade para isso, mas é sem feridas. Tanto sem feridas para você, quanto sem feridas para outro. E aí, a Marta aqui queria fazer as coisas que precisava natural. Precisava. Mas ela queria fazer com ansiedade. Ela queria fazer com opressão espiritual. Ela queria fazer com inquietação interna de alma. Era uma brecha para Satanás. E de verdade ela tinha que fazer devagar, com a calma de Deus. E aí, se ela ficasse até como a sua irmã ouvindo e depois parasse e dissesse: agora vamos todos limpar isso aqui ou preparar um alimento, porque a gente precisou ouvir Jesus, então agora vamos todo mundo fazer a outra parte que eu preciso também, né? Mas não, ela estava aflita, inquieta e querendo trazer essa opressão para sua irmã também, para Maria. Ela queria oprimir a Maria no meio do caminho, né? Envolver aquele espírito de inquietação que tira a paz por causa de uma razão que parecia responsabilidade, mas maior responsabilidade é os ingredientes espirituais que a gente utiliza. Nós queremos trabalhar com Deus com opressão ou com a paz dele. Então aqui Jesus mostrou essa inquietação de Marta e disse: estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas não é necessário a essa ansiedade, essa preocupação. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. O que é necessário então?
estar aos pés de Jesus, a qual não lhe será tirado. O que significa estar aos pés de Jesus? Estar na paz de Jesus. Pé significa caminho. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e carregados, sobrecarregados, não vos inquieteis por coisa alguma. É o caminho de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve. O estilo de Jesus é sem opressão. Então você tem autoridade, resumindo o nosso capítulo hoje, você tem autoridade de Jesus para consertar as coisas, mas não é para ficar inquieto, ansioso, oprimido, com pressa para consertar as coisas. Vai consertando de graça em graça, conforme o Senhor vai te dando a medida. Porque você vai receber a autoridade de Deus para consertar as coisas, não é de forma humana. E quando a gente recebe a autoridade de Deus, não é para sair brigando com opressão, para sair consertando as coisas. Então, nem ansiedade, pensando no que o diabo está fazendo, ansioso por causa do diabo. Nós não podemos exercer autoridade com ansiedade quanto ao diabo, nem ansiedade para ter pressa para consertar as nossas coisas, porque nós estamos em autoridade, tem que ser tudo à base da opressão. Também não. Você tem autoridade, ela serve para consertar todas as coisas da sua vida. Você não tem que ficar ocupado com o diabo. Você tem que concentrar em consertar sua vida, porque você vai ficando mais forte, edificado em Deus. Então o diabo nem vai ter proximidade, se você estiver concentrado em edificar-se em Deus. Mas o processo não pode ser com inquietação nem ansiedade. Por mais autoridade que você tenha, não pode exercer autoridade com ansiedade. Não pode exercer autoridade com inquietação, maltratando alguém, em nome de Deus, em nome do estar cheio do Espírito Santo, cheio da revelação, machucar pessoas, né? Maltratar pessoas. Isso não é consertar, não é curar, não é arrumar. Então, todo o poder de Deus foi nos dado para nos ensinar a lidar com a misericórdia que nós temos no cuidado conosco, o bom tratar da sabedoria de Tiago para cuidar de nós e do próximo, e respeitar as origens de Deus sem violá-las, quanto ao próprio Deus, quanto a nós e quanto ao próximo. Porque a origem dele deve ser prezada diante de Deus. Ok? E assim, se utiliza da autoridade de Deus. Nem se preocupa demais com o diabo, nem se gloria demais porque ele está sendo expulso, porque ele é mesmo, a palavra tira as portas de acesso dele, mas preocupar-se em consertar a nossa vida, edificar, crescer em construir nossa vida, aquilo que tudo que está precisando de restituição, restituir nossa vida, ressurgir as áreas mortas da nossa vida. Porque Ele nos deu poder e autoridade para isso. Seja qual for a obra mortal de Satanás, nós temos todo o poder e autoridade para repreendê-lo da nossa vida. Para repreendê-lo dos nossos ambientes. E cuidarmos bem daqueles que estão ao nosso redor. Ok? Essa foi a palavra do Senhor. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esses momentos de orientação, esses momentos na presença dele, que o Senhor possa falar melhor com seu Espírito Santo cada dia mais aos nossos corações. Oremos. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por tua palavra, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a entendermos que o Senhor nos deu poder, não só de forma de pensar natural, de essência humana, mas proféticos, para exercermos o verdadeiro cuidado com o próximo, conosco mesmo, o verdadeiro amor com o próximo, conosco mesmo, e o verdadeiro respeito com as tuas leis, com as tuas essências e com as tuas instruções. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a cumprir a tua palavra, a viver construindo, edificando, restituindo e ressurgindo, Senhor, a nossa vida. Tudo que o Senhor quer vivo, tudo que o Senhor quer ativo, tudo que o Senhor quer saudável,
tudo que o Senhor quer, Senhor, limpo, tudo que o Senhor quer no lugar, Senhor, exercendo realmente o lugar certo, o trabalho certo diante de Ti. Nós te pedimos ajuda, nos ensina, nos inspira, nos levanta-nos e faz a Tua obra, Pai. Não somente hoje, mas para todo sempre. Nós te entregamos e te agradecemos, desde agora para sempre, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais.